O apocalipse se desvelaria num instante, de maneira súbita e inesperada. Todos, até mesmo aqueles menos atentos, teriam a convicção da iminente chegada de Jesus e do fim dos tempos. Estaríamos nos aproximando do encerramento daquilo que conhecemos como civilização. Os indicativos estariam presentes, embora apenas aqueles com discernimento reconheceriam tais sinais e não ficariam tão surpresos, embora as escrituras não especifiquem o momento exato. Imagine-se em um dia comum, fazendo suas rotinas habituais, como se preparar para a escola ou o trabalho e saborear seu café. Nada pareceria excepcional, como em qualquer outro dia. Contudo, já imaginou se de repente seu dia mudasse drasticamente? Você estaria saindo do trabalho quando, de repente, a escuridão caísse sem aviso prévio. A lua que deveria surgir no crepúsculo não apareceria. Tudo seria envolvido por um infinito escuro, mas o silêncio não seria mais o mesmo. Você olharia para o alto e escutaria um ruído crescendo gradativamente. Que som é esse? Você se perguntaria. E então mais uma trombeta vinda dos céus ecoaria. E então tudo começaria. A escuridão se transformaria em um intenso clarão, abrangendo o céu de norte a sul, leste a oeste. Algo grandioso estaria acontecendo, ou pelo menos, estaria prestes a acontecer. Você ficaria momentaneamente cego, apenas para vislumbrar a imagem de um homem, cercado por diversos seres celestiais resplandecentes. O momento final estaria se aproximando. Essa é uma visão antecipada do que poderia ocorrer quando Jesus retornar, de acordo com as Escrituras Sagradas. Seria um evento de proporções épicas, com o potencial de transformar radicalmente nossa compreensão da realidade. Coisas extraordinárias começariam a ocorrer, e os dias e as horas perderiam seu significado convencional. O tempo seria percebido de uma maneira diferente. De maneira ainda mais aterrorizante, eventos como a Segunda Guerra Mundial pareceriam insignificantes diante da catástrofe que abalaria o planeta. Os verdadeiros profetas seriam alvos de perseguição, mas a proteção divina garantiria sua incolumidade. Haveria testes, tentações e, por fim, o grande julgamento final, frequentemente chamado de tripulação. Este é o evento grandioso aguardado por todos os fiéis e estudiosos da teologia. No entanto, mesmo sem conhecer a data precisa, existem sinais que servem como prenúncios. Alguns já foram revelados, enquanto outros ainda estão para se manifestar completamente. Se isso for verdade, é possível que já estejamos vivenciando o começo do fim. Entretanto, quais seriam os sinais que ainda estão por vir de acordo com a Bíblia? É evidente que podemos buscar essas respostas nas Escrituras. No livro de Mateus encontramos informações fundamentais sobre os sinais que precederão o ponto culminante da história. Quando Jesus saiu de seu templo, seus discípulos se aproximaram dele com curiosidade, indagando quais seriam os sinais de sua volta. A partir do capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus deixou as coisas bem claras. Ele explicou que não sobraria pedra sobre pedra do templo e que falsos profetas tentariam se manifestar em seu nome, levando inclusive os escolhidos ao engano, pelo menos inicialmente. Guerras e rumores de guerra gerariam medo, mas Jesus destacou que isso seria apenas o início das tribulações que se abateriam sobre a terra. Nossa geração já está vivenciando crises que abalam a humanidade. No entanto, esses sinais não seriam restritos a uma elite. Alguns sinais, no entanto, ainda não foram revelados. É importante notar que uma parcela substancial da Bíblia é profética, com a maioria das profecias se referindo ao fim dos tempos, não sendo meras casualidades. Os verdadeiros profetas são aqueles que trazem a verdade, inspirados pelo Espírito Santo, e não são produtos da imaginação. Portanto, podemos confiar que essas mensagens são genuínas. Diversas palavras e termos nas Escrituras ajudam a compreender quais seriam os sinais ou prenúncios do fim de todas as coisas. O retorno de Jesus não será oculto. Todos serão informados no momento em que isso ocorrer. Ele retornará a Jerusalém, ao topo do Monte das Oliveiras, trazendo um novo governo divino, conforme previsto em praticamente todo o Novo Testamento. Jesus deseja que as pessoas estejam preparadas, ordenando aos discípulos que orem e vigiem para serem dignos de escapar das tribulações vindouras. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas também fornecem informações sobre os sinais que antecederão a volta de Jesus. Guerras, violência, ilegalidade, fome, crises ambientais, epidemias,
Todos esses eventos já estão ocorrendo ou são iminentes. No entanto, Jesus adverte que o amor de muitos esfriará, as coisas se desintegrarão e a frustração tomará conta. A chave é que apenas os perseverantes chegarão ao fim, aqueles que não abandonarão a palavra de Deus, apesar das dificuldades e medos. Os verdadeiros profetas são aqueles que trazem a verdade, inspirados pelo Espírito Santo, e não produtos da imaginação. Portanto, podemos confiar que essas mensagens são autênticas. Alguns termos nas Escrituras ajudam a compreender os sinais ou presságios do fim dos tempos. O retorno de Jesus não será secreto. Todo mundo saberá quando isso acontecer. Ele voltará para Jerusalém, no topo do Monte das Oliveiras, trazendo um novo governo divino, conforme previsto em praticamente todo o Novo Testamento. Jesus deseja que as pessoas estejam preparadas e instrui seus discípulos a orar e vigiar para escapar das tribulações que virão. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas também fornecem informações sobre os sinais que precederão a volta de Jesus. Guerras, violência, ilegalidade, fome, crises ambientais, epidemias. Todos esses eventos já estão ocorrendo ou são iminentes. Entretanto, Jesus alerta que o amor de muitos esfriará. As coisas se desintegrarão e a frustração tomará conta. A chave é que apenas os perseverantes chegarão até o fim. Aqueles que não abandonarão a palavra de Deus, apesar das dificuldades e medos. Jesus também menciona que as mulheres grávidas e lactantes sofrerão nos últimos dias. Ele instrui os discípulos a orar para que sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado. Além dos sinais que já ocorreram ou estão em andamento, existem outros 2 eventos que estão por vir. O primeiro é o grande conflito do fim dos tempos, que tornará a Segunda Guerra Mundial insignificante. Esse evento será anunciado por um raio que atravessará todo o céu, visível para todos, de acordo com Mateus. A grande tribulação, algo nunca antes visto desde o início do mundo, começará com a quebra dos 7 selos, liberando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ao mesmo tempo, o som das trombetas despertará os justos que já morreram. Um verdadeiro arrebatamento ocorrerá diante de nossos olhos. Sobre os cavaleiros do Apocalipse, o mais seguido deles montará um cavalo branco, segurando um arco da morte, associado a seitas pagãs e ao próprio Anticristo. Há interpretações diversas, alguns afirmam que esse cavaleiro é Jesus Cristo, outros acreditam que seja o Anticristo. O importante é o sinal que dará início à tribulação, o rastro de um grande raio no céu. Além disso, um grande líder religioso falso enganará centenas de milhões de pessoas antes da volta de Jesus, como profetizado. Esse falso profeta terá poderes sobrenaturais para enganar as massas, realizando milagres como fazer fogo cair do céu. Paulo também alertou sobre ondas de enganos e mentiras que poderiam confundir a fé das pessoas. Portanto, é crucial que estejamos atentos a esses sinais, compreendendo que, sejam quais forem os desafios e dificuldades que enfrentarmos, somente os perseverantes alcançarão o fim. O mundo pode estar vivenciando os estágios iniciais da grande tribulação, e é nossa responsabilidade discernir os sinais e permanecer fiéis à palavra de Deus.